dia. Obrigado. Tem alguém que está vindo na casa espírita pela primeira vez hoje? A senhora, o senhor. Tem alguém que está tendo contato com a doutrina espírita hoje pela primeira vez? O senhor e a senhora também já leram, já ouviram falar de doutrina espírita? Já tem informação da literatura espírita? Ok. Nós fazemos essa pergunta porque muitas vezes as pessoas não conhecem o tipo de linguagem que nós usamos, palavras que nós usamos, então é com o objetivo de tornar mais simples o nosso ponto de vista, a nossa interpretação sobre o tema que nós preparamos. Estamos bem? Que bom. No final do ano passado, o nosso companheiro de causa espírita, Virgílio, nos convidou para estarmos aqui na data de hoje, no dia 25 de janeiro de 15. E nós conversamos sobre alguns trabalhos que nós gostaríamos de abordar. E como sempre, Virgílio e Carlos fazem de forma tão gentil conosco, permitem que nós venhamos a desenvolver uma ideia. O trabalho que hoje nós queríamos conversar com todos é a respeito do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Ponto de paz, consequentemente de felicidade para as nossas vidas. Para que nós possamos desenvolver esse trabalho, esse estudo, é importante pautarmos, deixarmos definido alguns pontos. Como, por exemplo, em nosso ponto de vista pessoal, talvez tenha sido uma das maiores contribuições da doutrina espírita para a humanidade, a reencarnação. Pois, sem entendermos a reencarnação, dificilmente entenderíamos o porquê, o sentido de nossas existências. Então, a reencarnação vem a trazer para cada um de nós, no nosso ponto de vista, o verdadeiro significado da minha vida, que é sublimar os meus sentimentos. Temos que pautar também, que a doutrina espírita nos avisa, nos diz, que nós estamos encarnados. Nós somos um ser espiritual. Temporariamente estamos num corpo físico. E essa dualidade física espiritual está sempre interagindo. Quando eu estou na erraticidade, quando eu estou encarnado, uma está sempre interagindo com a outra. Nesse momento em que nós conversamos aqui com vocês, vocês não sabem quem eu sou, e eu também não sei quem vocês são. Nós temos informações, convivências, sabemos de nosso trabalho, de nossa família, de nossos amigos, baseado na experiência desta vida. É a mesma informação que eu tenho de algum de vocês. Família, mora em Colatina, trabalha em tal lugar, tem tantos anos, tem tal informação. Mas, verdadeiramente, nós não sabemos quem é aquela pessoa que está ao meu lado. Quando eu digo quem é aquela pessoa, eu não estou me referindo a esse presente. Eu estou me referindo ao seu passado. Eu entendo como passado o teu momento agora, até o dia que você foi gerado e nasceu. E o teu pretérito, tuas vidas que antecederam a essa existência.
esse conjunto, eu não sei. Eu não sei por quantas civilizações você já passou. Eu não sei quantas culturas eu ou você já tivemos. Eu não sei quantas educações religiosas nós tivemos. Eu não sei quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos, etc, 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 vocês e eu já tivemos. Eu só sei do agora, do que eu conheci agora. Partindo desse princípio, nós olhamos para uma situação que nós, nesse momento, estamos vivenciando uma estrada de inúmeras experiências, uma estrada de inúmeras culturas, inúmeras civilizações, inúmeras profissões. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos essa conjuntura de andarilho do tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe, item 8º, parentela espiritual, venha nos falar disso. Venha falar da minha família, agora, como encarnado, da tua família, e vem falar de uma outra parentela, uma outra família, muito maior que essa família que você tem, que eu tenho agora. Venha falar da minha parentela, da nossa família espiritual. A nossa família espiritual, nos diz o Evangelho, e o nosso tema é Evangelho, vem nos apontar que ela é infinitamente maior que a família consanguínea que eu tenho agora. O Evangelho vem a dizer para mim que cada um de nós é uma multidão em um só. Nesse momento eu represento a família corporal, que é a consanguínea. Posso estender isso de forma mais ampla, a família profissional, família religiosa, família social, que não vem a ser consanguínea, mas faz parte, a gente consegue, a gente percebe essa questão de família, a família dos nossos amigos. E essa conjuntura que se espalha chegou em minha vida. Nesse momento, eu falo aqui com vocês, e eu vim de uma família que ficou dormindo lá em Vila Velha, porque eu saí cedo de casa. Ficaram todos dormindo. Mas por que eu estou naquela família? Por que exatamente com a mulher que eu sou casado, com os filhos que eu tenho, tinha que ser assim? Será que foi uma paixão de 20 anos, 25, 26 anos de idade? Temos 30 e poucos anos de casamento, já esqueci. Desculpa. Eu não vou mostrar essa gravação para ela. Ela briga. Mas é mais de 30 e menos de 35. É mais ou menos isso. Mas por que eu fiz isso? Por que nós fazemos isso? Vai me dizer a família espiritual, que é essa que me levou a esta família física consanguínea, que existe uma lei que eu não percebi, que me levou como um instrumento de atração àquele ponto. Eu vinha naquele local, naquela escola, naquela cidade, naquele núcleo religioso, encontrei você mulher, encontrei você homem, eu não sei como, eu me apaixonei por você. Acho até que sou alma gêmea. Nos primeiros anos a gente acha isso, depois não acha mais. Vocês estão experimentando isso, né? Tá bom. Mas depois a gente vai ver que verdadeiramente a alma gêmea não é bem assim e não existe, segundo a doutrina espírita. E eu me apaixonei, eu me encantei por você. A gente foi descobrindo
coisas comuns e achamos que fomos feitos um para o outro. Não é bem assim. Com o passar dos anos, a gente começa a perceber como é grande a nossa diferença. Aí entra o Evangelho. No início, nos nossos relacionamentos consanguíneos, familiares, nós usamos a frase do poeta: eu só vou se você for. Algumas pessoas, depois de algum tempo, usam a frase popular: eu só vou se você não for. Mas por que a gente agiu assim ontem e hoje a gente age de forma tão diferente? Será que aquele amor, será que aquela paixão, como uma flor, murchou? Será que o ato de conviver com você fez com que o meu amor, que era tão grande, ficasse menor? Será que o meu amor vai ficando com o tempo menor? Segundo a doutrina espírita, não. Dá-se nesse encontro algumas leis que eu desconheço quando te conheço. Uma das leis que nós queremos pautar é a lei de afinidade. Nos diz a doutrina espírita que quando eu habito a vida espiritual, a vida extrafísica, a erraticidade, aonde a minha parentela é bem maior, eu não estou encarnado. Aonde essa parentela é bem maior, o grupo familiar que eu vou me reunir sempre é bem maior que o núcleo consanguíneo de agora. E eu pertenço a esse grupo por leis de afinidade. Então, quando eu desencarnar, amanhã ou depois, eu serei imantado, serei levado pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, pelas minhas paixões, a conviver com os meus afins. E essa parentela de afins é enorme. Então, antes de vir para cá, encarnar e encontrar com você, eu estava no grupão dos afins. E nesse grupo enorme, em que todos éramos afins, você estava lá, nós éramos afins na arte, nas expressões musicais, no estudo, nos sonhos, nos ideais. Nós éramos afins, mas também nas mágoas, nas tristezas, melancolias, nos enganos, nas seduções, nas traições, nos abandonos. Nós éramos afins. Por isso que nós andávamos lá na erraticidade, próximos um do outro. Éramos afins. Na maior conjuntura que nós podemos imaginar. Porque nós temos esse patrimônio. Nós estamos num planeta de ranger de dentes. Jesus. Nós estamos num vale de lágrima. Jesus. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Quando nós pontuamos, doutrina espírita, quando nós pontuamos planeta de provas e expiações, não é para dizer que é lá fora. O planeta é lindo, perfeito e maravilhoso. Já se passaram 4,5 bilhões de anos da formação do planeta. Nós estamos habitando na condição de Homo sapiens esse planeta de 250 mil, 240 mil anos para cá. Como homens racionais, 13, 14 mil nos fala a biologia. Então o planeta é de expiações? Eu sou de expiação. Eu estou em provas. Porque de alguma forma na minha existência pretérita, nesse processo de ir e vir, eu criei pessoas afins. E nesse vai e vem, eu me comprometi com uns e com outros não.
Aí, nesse processo que nós ficamos observando, eu venho para esse planeta, nesse momento, reencarnar, para vivenciar as minhas provas, para vencer as minhas etapas, colocar isso para fora, espiar, porque eu vivenciei e aprendi, e depois tem outra palavrinha que eu gostaria de incluir, no meu ponto de vista. Eu acho que depois de provas e expiações, penso que existe algo chamado testemunhar. E tenho que mostrar que realmente eu aprendi essa lição para passar de etapa. Voltando à minha afinidade com você, nós passamos a existir juntos. Passamos a vir para corpo físico, para corpo denso, para corpo encarnado. E aqui nós vamos deslizando na vida, andando. De repente eu vejo você. Fico encantada ou encantado com a sua maneira de falar, de se expressar, de olhar, de movimentar. Eu me encanto com você e eu me apaixono por você. Por quê? Não poderia ser a outra pessoa? Por que você? Por que eu estou elegendo você? Porque dentro de mim existe um registro não racional que me aponta você. No momento em que eu nasci, abandonei o útero materno, a minha memória racional começa a desaparecer. Memória racional. Nesse processo em que eu me aproximei, como espírito, como alma, do corpo materno de minha mãe, esse período de gestação, o meu espírito, a minha alma, foi perdendo a consciência das minhas vidas pretéritas. Eu fui esquecendo do meu pretérito. Nesse processo, e esse processo vai acontecendo comigo, porque ainda ser jovem, muito próximo do primitivismo, como fala o meu amigo Luiz Henrique, muito próximo do primitivismo, de certa forma, eu protejo a minha existência, o meu ego, não lembrando do meu pretérito. Pois se eu lembrasse do meu pretérito, eu não daria conta de viver com você agora. Porque quando você me aparece agora, se eu lembrasse do meu pretérito, eu lembraria das nossas afinidades. Que foi nas conversações, que foi nos estudos, foi nos abortos, foi nos assaltos, foi nos estupros, nas seduções, nos crimes, etc, etc, etc. Então, para me defender e para sobreviver, o meu ego bloqueia, de alguma forma, pela minha limitação primitiva ainda, estou muito próximo do ser primário, do que o ser angelical, eu me protejo e eu esqueço disso. Mas existe uma outra memória que não esqueceu disso. A minha memória emocional. Essa pulsa, essa habita, essa está ali. Eu não lembro quem é você, por maior que seja o esforço que faço para lembrar de você. Eu não lembro, mas eu sinto um desejo de estar em tua companhia muito grande. Me dá uma saudade de você que eu não sei explicar. Nós estamos juntos até agora, mas eu tenho essa saudade que eu não sei de onde vem, na minha memória emocional. Então eu trago para essa existência a minha memória, que está parcialmente adormecida, e trago também a racional, e trago também a minha memória emocional, que vai me acompanhar nesse processo de desenvolvimento, buscando a sublimação do meu espírito ao teu lado nesse instante. Então nós vamos conviver, vamos ter a nossa família, vamos ter o nosso mundo. Eu estou levando para esse mundo essas duas memórias. É bom que se diga que nesse trajeto que eu iniciei com você, por estarmos ainda nos conhecendo e nos aproximando, essa memória emocional não pulsa em seu todo em relação a você. Porque ela ainda está
a despertar. E a minha memória racional não lembra. Mas a partir do momento em que o tempo vai passando entre nós, essa memória emocional começa a pulsar. Com o pulsar dessa memória emocional, eu começo a encontrar os teus defeitos. Ou melhor, aquilo que eu julgo que são os teus defeitos. Aquelas coisas que fazem com que, a partir desse instante, você comece a me incomodar. Causar em mim desconforto. Porque quando eu estava na erraticidade, quando eu estava fora do corpo físico, eu tinha domínio sobre essas coisas, com clareza racional. Agora eu não tenho. Então, nesse momento em que a minha memória emocional começa a conviver em nosso cotidiano, eu tenho uma saudade do tempo que nós estudávamos na erraticidade. No tempo que nós aprendíamos, que nós olhávamos arte, que nós crescíamos como indivíduos, como espíritos. Mas eu estou aqui num processo de sublimação. Eu estou aqui encarnado para sublimar os meus sentimentos. Então, essas fases positivas é essa saudade que eu sinto de você. Mas, de repente, começa a passar um tempo em que eu não consigo raciocinar em cima dele e a tua presença começa a me incomodar. Esse tempo que isso ocorre é porque essa memória emocional começa a se aproximar dessas lembranças. Então eu fico sem raciocinar, sentindo o desconforto da tua presença. Então, o mínimo movimento que você faz agora me incomoda. Porque a minha memória emocional me reporta até dores do meu pretérito. Volto nas minhas seduções, nos meus abortos, nos meus crimes, nessas coisitas más que estão adormecidas dentro do meu racional. Então agora você me incomoda. E a única impressão que eu tenho é que, se eu ficar livre de você, isso está resolvido. Eu quero me separar de você. Eu estou falando de você, minha mulher, de você, meu marido, de você, meu amigo, de você, meu filho. Eu não quero mais viver perto de você. Não consigo. Mas eu nunca pergunto por que eu não consigo. E toda vez que eu pergunto, você é o culpado. Mas se ele retornar, eu sou o culpado, por que eu sou o culpado? Eu não vou saber explicar por que ele é o culpado ou ela é a culpada. Eu sei que é e pronto. Porque me falta a clareza mental, a clareza de raciocínio. O meu senso de compreensão para aquele fato é limitado. Então eu quero partir. Eu preciso tentar uma nova experiência, porque a minha nova experiência, com certeza, encontrarei a felicidade. Mentira. Como você vai encontrar felicidade sem encontrar antes a paz? Como? Não vai. Felicidade é uma proposta de espírito superior. São espíritos que já conquistaram, pela paz que trabalharam e desenvolveram, a felicidade de mentes corretas e equilibradas. Então eu não vou encontrar nesse novo andar, nesse novo relacionamento. Como eu não vou encontrar, eu vou continuar achando que você é a responsável ou responsável pela minha infelicidade. Eu tenho que culpar alguém, porque eu não dou conta de resolver a questão comigo mesmo. Então eu vou vivendo e vou, de alguma forma, deturpando a nossa relação. Porque eu não percebi o motivo da minha reencarnação, que é sublimar os meus sentimentos. Essa passagem que eu tenho aqui ao teu lado, nesse instante, nós, ao lado do outro, nesse instante, diz o Evangelho, é como um relâmpago. É só um momento, rápido,
que para nós parece longo porque dura 60, 70, 80 anos. Mas é muito rápido. E eu não entendi assim, porque eu ainda almejo a tão sonhada felicidade sem esforço, como se fosse um presente. Então eu passo pela minha vida sem entender que nesse momento eu tenho uma meta, um objetivo de vida, que é sublimar os meus sentimentos, é educar os meus sentimentos. Aí eu desencarno, reencarno, desencarno e reencarno. Quanto tempo? Não sei. Deus não usa violência. Deus tem o tempo nas mãos. Observem essa colocação de Paulo. Romanos 1,14. Eu sou devedor, tanto dos gregos como dos bárbaros, como dos sábios e ignorantes. Eu sou um devedor, diz Paulo. Emmanuel há de perguntar, através da psicografia de Francisco o Cândido Xavier: como pode o apóstolo dos gentios dizer eu sou um devedor? Como pode? E vai nos explicar. Para que nós estivéssemos aqui, agora, nesse instante, alguém nos precedeu. Esse é o olhar de Paulo. Vamos lembrar que Paulo, e aí cabe a nós, era um doutor da lei. Que Paulo era um homem postado na sociedade de Roma como um grande homem. E um dia, ele faz um movimento de abandono aos homens, à sociedade, e vai peregrinar, vai estudar, vai vivenciar Jesus. Para os homens que faziam parte dessa sociedade, o fato dele abandonar essa situação torna ele um comum. Torna ele um andarilho. Não entendem esse movimento. Muitos o acham, na época, um ridículo. Porque ele era um homem muito bem postado na sociedade. Mas nos diz Emmanuel que para a espiritualidade, Paulo não era visto assim. Ele era visto como um apóstolo. O teu papel, o meu papel, neste instante, é sublimarmos os nossos sentimentos. Nesse processo de sublimação dos nossos sentimentos, Paulo diz para mim: eu sou um devedor dos gregos e dos bárbaros, dos sábios e ignorantes. Se Paulo é um devedor, quem sou eu? Eu sou um devedor. Nesse olhar de Paulo, nesse olhar de Emmanuel, Emmanuel vai nos apontar que Paulo tem um olhar para nós em termos de olhar de humanidade. Neste olhar de humanidade que Paulo tem para nós, Nero não é mais um perseguidor dos mártires do cristianismo. No olhar de Paulo, Nero é um credor da luz que os cristãos tinham. Eu sou um devedor. Neste olhar, nesse momento em que eu habito essa sociedade, esse núcleo familiar, eu sou um devedor. Porque alguém, para que eu pudesse
ter esse sentir, ter esse pensar, passou para mim patrimônios. Como nós vimos no início, nós somos esse espírito andarilho do tempo. Nessa condição de espírito andarilho do tempo, eu fui aprendendo as coisas. Eu fui sentindo as coisas. Para que nós hoje pudéssemos sentar numa casa espírita para falarmos de filosofia, é porque, independente da nossa cultura, esses pontos já residem em nosso íntimo, que foram colhidos, plantados e colhidos através dos tempos. Então, nós somos devedores, porque alguém em nosso ontem nos ensinou. Ao mesmo tempo que eu sou credor daqueles que ainda não aprenderam, eu sou devedor daqueles que não aprenderam, eu sou credor daqueles que já aprenderam e estão mais à frente, que também são credores daqueles que estão mais à frente. Nesse momento em que nós fazemos esse estágio na conjuntura física, e eu olho para você e vejo toda essa memória emocional que me impulsiona para te abandonar, para te deixar, porque eu tenho que ter a tão sonhada felicidade. Claro que é sem trabalho nenhum. O que está pulsando é a minha fuga. A minha fuga não para com você, mas é a minha fuga para comigo mesmo. Nesse momento, é o momento de eu honrar meu compromisso comigo mesmo, como espírito andarilho do tempo. Eu estou aqui ao teu lado para que junto possamos sublimarmos os nossos sentimentos. E nesse processo de sublimação dos nossos sentimentos, nós precisamos vencer etapas, para que juntos nós possamos fazer a nossa volta à erraticidade e nos ligarmos a grupos de afins. Porque se eu não fizer esse movimento nesse instante, de tentativa, de passos largos em busca dessa melhoria afetiva, quando eu desencarnar amanhã, eu vou voltar para o mesmo grupo que me mandou para cá nesse instante por lei de afinidade. Quando eu faço esse movimento ao teu lado nesse instante, eu vou qualificando os meus sentimentos, qualificando o meu campo afetivo. Na qualificação do meu campo afetivo, agora, quando eu desencarno, eu vou estar com quem? Com aqueles que melhor têm qualificações semelhantes às minhas. Então, a partir do momento em que eu abandonei as seduções, os abortos, as mentiras, as invejas, as traições, eu comecei a qualificar os meus sentimentos. Quando eu desencarno, eu vou estar aonde? Com esse grupo de espíritos que, assim como eu, estão qualificando os seus sentimentos. Estamos nos reunindo nessa grande família por afinidade. Quem vai ser a minha próxima família? Pessoas que também estão qualificando os teus sentimentos, os seus sentimentos. Assim sendo, a minha próxima reencarnação vai ser, a princípio, quando eu qualifiquei essa, bem mais equilibrada do que essa. É por isso que a doutrina espírita nos diz que esse é o melhor momento de nossa existência. Porque o que eu represento nesse instante é o acúmulo das experiências passadas, pretéritas. E o que eu vou representar amanhã vai incluir essa melhoria, essa qualificação que eu tive agora. Por isso que eu preciso entender o significado da minha existência. Eu nasci para sublimar os meus sentimentos. Entre o capítulo de sublimação dos meus sentimentos, eu preciso aprender algumas coisas. Por exemplo, na nossa convivência como marido, como mulher, como filho, como irmão, como amigo, como trabalhadores, eu preciso aprender a ter paciência. Paciência
é um sentimento que precisa ser compreendido por mim. Eu preciso ter paciência, porque nesse momento que você está comigo, o teu momento, a tua experiência talvez seja mais ampla do que a minha, mais difícil do que a minha. Eu preciso ter paciência com você, porque você é meu credor. Eu devo para você, eu sou um devedor. Aquele que está mais à frente é meu credor, meu devedor. Deixa eu simplificar isso. Na experiência que nós tivemos aqui nesta manhã, tinha aquele menino que aparentemente tem síndrome de Down. E eu notei que muitas pessoas ficam desconfortadas com o ruído que ele faz. Mas como ele vai se portar? É a experiência dele. Ele, no ponto de vista do Humberto, no ponto de vista de Paulo, de Chico e de Emmanuel, é nosso credor. Porque nós que já vivenciamos essas etapas, somos devedores dele. Porque ele ainda está vivenciando essa experiência. Experiência que aparentemente nós já vivenciamos e já nos movimentamos. Somos devedores dele. A partir do momento em que cobramos dele uma atitude igual à nossa, nos falta caridade, nos falta misericórdia, nos falta respeito. Aí eu desencarno, vou para onde? Grupo de afins, aqueles que não têm respeito. Se eu quero qualificar a minha vida, eu preciso o quê? Entender que aquele companheiro de jornada que está ao meu lado é meu credor. Sou um devedor dele. Preciso te respeitar. Eu preciso desenvolver a paciência. E a paciência eu vou aprender aonde? Na compreensão, no respeito que eu tenho de ter em relação a você. Tá bom, como é que eu aprendo isso? Eu preciso estudar sobre isso. É o tema de hoje. Evangelho. Como você vai aprender sobre paciência se você não aprender no Evangelho de Jesus? Aonde? Qual o curso acadêmico que vai te dar isso? Qual o núcleo social que vai te dar isso? Essa educação é para o teu espírito, a tua alma errante, teu espírito reencarnatório. É o teu patrimônio. Bem-aventurado sois os puros de coração. Henrique me lembra isso. Bem-aventurado são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Jesus não está dizendo que bem-aventurado são os doutores, são os intelectuais, são os poderosos, socialmente, de forma cultural, financeiramente. Eu falo isso não. Bem-aventurado os que têm bom coração, pois eles verão a Deus. O que é ter bom coração? Sentimento de respeito, sentimento de paciência. Nesse momento eu olho para você e percebo que você está enfrentando, meu amigo de jornada, uma dificuldade maior do que a minha. Eu te respeito. Eu te respeito. Porque se nesse momento eu consigo observar a tua dificuldade, é porque de alguma forma isso tem um registro em mim. E eu sou devedor. Eu te respeito. Eu te respeito tanto nesse momento que eu não vou dizer para você como você tem que agir. Porque eu tenho paciência. Eu aprendi. Eu estudei. Eu não vou dizer como você se porta. Porque nessa dificuldade que você enfrenta nesse momento, se eu disser para você por que você está se portando assim, talvez a minha soberba... Gente, eu estou mais próximo do primitivismo do que da questão de sublimação. Nesse momento, se eu disser para você como você tem que agir, você vai captar, além do orgulho que você e eu somos portador, a minha soberba. Então você não vai aceitar. Se eu digo para você que você está errado aqui, 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 ali, você não aceita.
Porque voltamos ao nosso ego. Não permite. A nossa defesa pessoal não permite. Mas eu aprendi no Evangelho a ter paciência. É na tua paciência que eu conquistarei tua alma, Jesus. Quando eu tive paciência com você, eu não fui teu mestre, não fui teu professor. Mestre é Jesus. Eu fui teu companheiro de jornada. Respeitei o teu momento e exemplifiquei como você deveria ser. Peguei a minha arrogância, o meu saber e guardei em mim. Me calei. Diante daquele movimento que você fez, estranho e agressivo, como nós somos companheiros de jornada, eu me calei. Por que muitas vezes um núcleo familiar verdadeiramente importa? Viu como eu tenho razão? Por favor, me respondam. Verdadeiramente, para que serve isso? Eu, marido, eu, mulher, eu, pai, eu, filho, eu, irmão, viu como eu tinha razão? Eu não entendo. Para que serve essa frase? Qual a utilidade prática? Ah, sim, eu vou te magoar. Viu? Como eu sou importante? Tá bom. E amanhã? E a semana que vem? E o mês que vem? Como fica a nossa relação? Nós estamos aqui para quê? Não é para sublimar os nossos sentimentos? Eu sou um devedor. Se nesse momento eu atravessei esse espaço, se nesse momento eu atravessei essa experiência, graças a Deus, mas eu ainda tenho uma estrada longa pela frente. Eu preciso que aqueles outros, na qual eu sou credor, na visão de Paulo, tenham paciência comigo. E, por favor, nesse processo de paciência que eu peço para vocês mais à frente terem comigo, eu ainda tenho as minhas limitações. Ajam comigo de forma carinhosa, exemplificando para que eu possa aprender. Porque senão eu não tenho condições. E é isso que a paciência te convida a fazer em relação ao teu semelhante. Evangelho. Seja obediente. A questão da obediência é tão delicada porque quando eu tenho que ser obediente a você, eu sou subalterno. Essa é a leitura que eu tenho. Eu sou inferior, eu sou menor. Mas o Evangelho vai dizer que o mais obediente de todos foi Jesus. Aí é difícil para entender. Aí eu vou mexer. Como pode isso? Eu não entendo. Aí eu passo a entender que ele é obediente. Pega a toalha e limpa os teus pés para demonstrar a você como na simplicidade você pode conquistar a humildade. Está aqui. Jesus vem a dizer para mim, para nós, que obedecer não é ser submisso, é obedecer ao Criador, ao Pai dele, ao nosso Pai. Está aqui. E eu tenho que levar para o meu dia, para conviver e sublimar os meus sentimentos, a paciência, a obediência e a fé também é bom. Fé, que é isso? Eu preciso entender o que é fé. Fé é a crença numa divindade. Será que a divindade, o ser superior, precisa das migalhas do meu amor e informação? Não, Humberto me ama. Será que a divindade precisa disso? Precisa dessa prova? Vai nos dizer o professor Haroldo Dutra que chega um momento em minha existência, debruçado sobre o Evangelho, que eu tenho que entender que a fé não é a fé da crença. A fé que nós devemos interpretar como espíritas
é a fé da fidelidade. Que não é necessário que eu demonstre de joelhos, usando chicotes, gritando em praças públicas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É preciso que eu tenha fidelidade aos teus princípios, Jesus. A boa nova chega às minhas mãos através do olhar da doutrina dos Espíritos para fazer esse convite, para que eu não tenha fé, como os homens entendem, mas que eu tenha fidelidade ao Cristo. Eu estou com um problema com você na nossa relação. Vou sair daqui. Jesus, como eu devo agir aqui? Jesus diz para eu ter paciência. Eu volto e tenho paciência. Isso chama-se fidelidade. Fidelidade é maior do que fé. Está aqui. Quando nós fazemos esses movimentos, nós vamos passando, através da nossa capacidade racional, um pontuar aos nossos sentimentos. Porque é dos nossos sentimentos que nascem, através dos plasmas que nós criamos, o nosso pensar. Então, nesse jogo de vai e vem, nós precisamos equacionar essa educação. Precisamos frear o nosso sentir, para que nós possamos conseguir a tão sonhada liberdade, a tão sonhada paz, a tão sonhada felicidade. Hoje, quando a gente veio à Colatina conversar com você sobre o Evangelho, a nossa proposta de trabalho é essa: que nós venhamos a nos debruçarmos sobre o Evangelho e perguntarmos para o Evangelho: como você pode me ajudar? O Evangelho vai fazer com que eu possa adquirir conhecimentos que eu leve para o meu amanhã. Para que quando eu possa voltar aos meus afins, eu possa ter nos meus afins um grupo mais afetivo. Quando eu voltar novamente para os outros afins, eu venha com essa qualificação de afinidade e afetividade. E perceba que o meu momento, o meu instante, é de trabalho, é de aprendizado, é de sim, é de não, é de renúncia, é de despertar consciências. Porque a partir do momento em que eu torno a minha consciência mais plena, mais abundante, mais sólida, eu vou tirando as nuvens do meu inconsciente. Quando eu faço isso, eu dou um salto de qualidade. Porque quando eu, no momento que encontro você, eu não quero mais, eu não consigo mais, não dá mais para mim, eu estou reagindo a um impulso provocado. Quando o meu consciente é mais amplo, eu olho para você, tenho paciência. O meu consciente me obriga a isso. Eu tenho obediência. Eu tenho fidelidade ao Cristo. E nesse movimento que eu faço, eu não vou mais reagir. Eu vou agir. Evangelho. Eu vou agir ganhando qualidade na condição hominal que eu habito nesse instante. Vou sublimando passo a passo o meu processo evolutivo. Vou vencendo lentamente as minhas etapas. Quando a gente vem hoje à Colatina conversar sobre esse assunto, é para levantar essa postura. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura de Kardec, dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus, é o norte a ser seguido. No nosso ponto de vista pessoal, nós que almejamos a felicidade, temos que primeiro construir a paz. E você só vai construir a paz se você aprender a construir a paz. E por que você deve fazer isso? E você só vai aprender no Evangelho. Por isso que o nosso tema foi o Evangelho. Muito obrigado.